Semana passada, não dá para resumir tudo que foi na semana passada agora, né? Depois você pode assistir no YouTube lá. Recomendo que você assista porque o capítulo 4 é a transição daquele discurso de Paulo sobre a questão da escravidão, da lei, para uma vida livre. Então, só para a gente lembrar, o único resultado da lei é a escravidão. Como Paulo fala, a lei não é ruim. Gálatas, no capítulo 4, Paulo fala muito interessante. Ele fala, enquanto não existia o caminho da fé, ou seja, enquanto não havia Jesus, a lei era o nosso tutor. Então, o que quer dizer? Quando a gente não tinha Jesus e a presença do Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas, a lei era o tutor. O que é um tutor? O tutor é aquele que cuida da criança até que ela se torne um adulto responsável pelas suas atitudes. Então não adianta nada, que é o comparativo que Paulo fala, você tem muito dinheiro, alguém mais velho na sua família, um avô faleceu, tem muito dinheiro, só que você ainda não tem maioridade. Até hoje no Brasil, se eu não me engano, isso tem. Você tem que apontar um tutor para que gerencie até que você possa atingir uma maioridade e possa então usufruir da sua herança. Paulo está falando, enquanto não chegou Cristo, a lei foi o nosso tutor. A lei nos protegia. A lei fazia com que a gente vivesse como povo de Deus separado, mas a lei não é capaz de salvar. Paulo repete isso, a lei não é capaz de salvar. Então ele fala isso no capítulo 4, ele faz a comparação entre Agar e Sara. Sara, a esposa de Abraão, e Agar, a serva de Abraão, de Sara, que teve um filho. Abraão teve um filho Ismael com Agar e teve o filho Isaque com Sara. Isaque é o filho da promessa. Paulo fala que a fé, a vida pela fé, ela gera liberdade. Certo? A fé, ela é o oposto da lei. Porque a fé, ela crê no que já foi feito. Que foi a obra de Jesus na cruz. A cruz é capaz de salvar. O sacrifício de Jesus na cruz é capaz de salvar. Então, o que a lei não pôde fazer pelo homem, porque a lei era um tutor, a lei protegia, mas não dava salvação, a fé em Jesus no seu sacrifício na cruz é capaz de salvar. Porque o papo é salvar. Por isso que a fé justifica e a lei condena. Paulo fala isso. Paulo fala que a lei, ela é capaz de condenar. Mas a fé, ela é capaz, como a gente falou aqui, de libertar, né? Mas ela também é capaz de trazer vida. Enquanto a lei condena, a fé traz vida. E aí então, isso é o que Paulo fala. Tudo que nasce da fé gera liberdade. E o que gera liberdade gera vida. E uma vida que é baseada na graça. Toda escravidão só gera escravidão. O filho da escrava continua sendo escravo.
Mas o filho da livre tem liberdade. Existe uma herança para esse escravo. Quando ele continua sendo escravo, ele pode acessar a herança? Não, porque ele não pertence a ele pertence a outra pessoa. Certo? Agora, se existe herança para o filho da livre, ele desfruta da herança. Paulo fala, se você foi um filho nascido da escravidão, você nunca consegue desfrutar da herança, você está sempre debaixo da lei, sempre debaixo da escravidão. Agora, se você nasceu livre, vocês têm liberdade, e a liberdade tem a herança. Qual que é a herança que nós temos que foi dada por Jesus? O Espírito Santo. Obviamente que o reino de Deus é também essa herança, mas ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, também Jesus ensinou. Então é necessário nascer do Espírito. Esse, em outras coisas, é o detalhe de Gálatas 4, que você pode também ler o cruzamento em Romanos 4, onde Paulo também aprofunda esse assunto. E aí, então, depois que Paulo fez essa comparação, ele vem então no capítulo 5 e fala, portanto, capítulo 5, versículo 1, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente os libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. E aí, então, nós chegamos no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 5, onde Paulo começa a descrever a vida no Espírito. Porque a vida na liberdade é uma vida que precisa ser vivida no Espírito. A liberdade sem o Espírito se torna escravidão. Estou jogando essa aqui a troco de nada, porque essa é um conceito muito importante. A liberdade sem o Espírito pode ser transformada em escravidão. Porque aquele que é livre e se submete constantemente aos seus próprios desejos, se torna escravo dos seus desejos. Estão acompanhando comigo o raciocínio? Estou livre, o pecado não me domina mais, tá bom. E agora? Seu desejo sumiu? Por que o nosso desejo de pecar não some? Porque nós estamos numa natureza carnal, nós temos uma natureza caída, nós temos uma inclinação natural, por conta do pecado, a desejar as coisas que vão contra a vontade de Deus. E a única maneira de mortificar a carne, Paulo vai explicar no capítulo 7 e 8 de Romanos, é viver pelo Espírito. Por isso que Gálatas é uma introdução a Romanos. Romanos é muito mais expansivo. E então agora Paulo vai falar isso lá em Gálatas 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Então, se ele está falando para a gente não fazer, quer dizer que a gente pode. A Bíblia é assim. Se alguém está falando que não pode, quer dizer que o oposto quer dizer que pode acontecer. Não pode que está autorizado pela Bíblia, mas é uma realidade que pode acontecer. Então você fala, estou livre, estou salvo, não preciso me preocupar, porque o diabo agora nem mais me tenta. Não tem base. Sou livre agora, livre do pecado, então agora estou vivendo na graça, então agora eu não preciso mais de nada. Não preciso mais de proteção, eu não preciso mais ser santo, eu não preciso mais me purificar, eu não preciso mais guardar a minha mente, eu não preciso mais confessar a palavra, porque na final das contas eu já fui salvo. Paulo diz isso? Não. Porque a independência é da natureza humana, a dependência é da natureza divina. Jesus, sendo o próprio Deus, não achou que ser a Deus era algo que devesse se apegar, diz a Bíblia. E ele se submete a Deus. Então a dependência é uma marca do reino, enquanto que a independência é uma marca da lei, é uma marca da natureza humana. Continuando o versículo, vou começar de novo para a gente não quebrar o raciocínio. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Olha que interessante, ele está falando que o resultado
da liberdade é servir uns aos outros. Agora, certo, Paulo vai parar um pouco com a antítese de ficar falando da lei da liberdade, agora ele vai falar o que é a liberdade. A liberdade, ela se manifesta no amor. E isso volta lá porque a gente conversou lá no primeiro dia. A manifestação da liberdade é o amor. E aqui Paulo ele é muito claro. Ele fala o amor a quem? Ele fala o amor ao próximo. Mas esse amor também está relacionado ao amor a Deus. Eu sou tão livre que eu escolho amar a Deus. Eu sou tão livre que a minha liberdade é manifesta em amar ao meu próximo. Por isso que a lei se completa em liberdade. Agora, se o mandamento, a lei não, o mandamento, o maior mandamento se manifesta em liberdade, se manifesta em amor. Já tentou amar alguém pela lei? Pesado. Aí eu tenho que amar aquela pessoa porque eu tenho que suportar ela, eu tenho que aguentar ela. Isso não sustenta. Agora, a liberdade de escolher amar gera essa submissão constante. Pessoas que são escravas conseguem amar? O que você acha? Não consegue ser um amor genuíno, ela pode ter um sentimento. Mas quando ela vai trocar amor, quando ela vai trocar afeto, quando ela vai trocar sentimento, quando ela vai trocar palavras, esse jugo da escravidão vem. Você não pode, você não deve, você não merece. Uma pessoa que foi livre pelo amor de Jesus, ela consegue amar sem esperar nada em troca. E aí é um amor livre. Concorda comigo? É um amor livre. Por isso que a gente estimula muito que namoros, e no MAG a gente fala isso, devem vir depois de uma certa maturidade. E essa maturidade não é só física, mas essa maturidade também é emocional e espiritual. Porque se eu não entendo o jugo da escravidão e a liberdade que eu tenho em Cristo, quando eu for entrar em qualquer relacionamento, eu vou entrar como? Carregando as coisas velhas do passado. Tendo as lacunas, como eu estava conversando com o Rick hoje, várias lacunas abertas dentro de mim, vendo se alguém preenche. Porque o escravo, a mentalidade do escravo é, o que eu tenho é muito pouco, sempre tem mais do que eu preciso. A liberdade, a mentalidade do livre é, eu tenho tudo e agora eu preciso escolher o que é o melhor daquilo que Deus tem para mim. É totalmente diferente. O escravo fala, meu Deus, isso aqui, eu tenho só isso aqui hoje, então eu vou comer tudo. Eu vou beber tudo, porque eu só tenho hoje, eu não sei o que vai ter amanhã. O livre fala, eu tenho tudo naquele que provê para mim. Então agora é mais importante eu ouvir dele do que eu ficar andando ansioso atrás de todas as coisas. Esse paradigma da liberdade, Jesus fala muito no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Jesus oferece uma consciência cristã do reino de Deus baseada na liberdade, não mais na lei. A gente não vai conseguir estudar ele hoje, mas vocês vão perceber que Jesus fala muito isso. Versículo 14. Pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Paulo está falando, assim, o oposto do amor é a natureza dos conflitos de amargura. Então eu sou escravo. Qual que é a mentalidade do escravo, gente? Tudo me falta. Tudo me falta. Então, se alguém tem alguma coisa que ele não tem, ele fica amargurado. A amargura é diferente do sentimento de tristeza, de ficar com amargor. Por que ele tem o que eu não tenho? Aí você fica com raiva da pessoa, sendo que ela não fez nada. Mas só o fato dela ter ou dela ser te incomoda. Nunca aconteceu com vocês, só aconteceu comigo só. E aí a amargura faz com que a gente devore, Paulo, devore uns aos outros. A gente começa, né? Você viu ali, não sei o quê. Aí a fofoca, aí o comentário, a sabotagem, começa a rolar solto. Por isso que Paulo ele fala isso muito claro.
Vocês têm que tomar cuidado, porque o que motiva essa liberdade é o que, gente? O amor. Se a gente não está fluindo em amor ao próximo, é muito provável que a gente está vivendo uma vida escrava de alguma coisa. Se eu não consigo amar o próximo que é diferente de mim, é muito provável que eu estou escravo de alguma coisa. Às vezes de um sentimento de comparação, de um espírito de comparação, de um espírito de desempenho. Não, eu tenho que desempenhar. Eu tenho que ser o melhor. Porque se eu for o melhor, eu vou receber a atenção que eu preciso para continuar. Faz sentido, gente? Então, tudo isso é pensamento da lei, tudo isso é pensamento da escravidão. Eu preciso me desempenhar, porque qual que é o pensamento da lei? Faça tudo certo e Deus vai te aceitar. É o desempenho, é a performance. Então, entenda isso. O que guia a liberdade cristã? O que guia o senso de liberdade? O que eu posso ou não fazer dentro da minha liberdade é o amor. Vou repetir. O que guia a liberdade cristã é o amor. É o que guia. Não é só também a manifestação, entende? Porque eu sou livre, então eu manifesto o amor. Mas o que guia, Gustavo? O que coloca limites para a minha liberdade? É uma lei? Porque a gente tenta criar uma outra lei. Mas o guia para a minha liberdade se torna o amor. Isso fere o meu próximo? Então eu não faço. Isto fere a Deus a quem eu amo? Sim. Então eu não faço. Então eu deixo de pecar porque eu vou ter uma consequência mal e Deus vai atrasar o meu salário no mês. Eu não peco porque alguma coisa vai acontecer com a minha família. Eu não peco porque eu vou ter uma doença. Que isso é pensar errado de Deus. Eu não peco porque eu amo a Deus e o meu pecado me afasta do meu amor. O meu pecado me afasta do amado da minha alma. Você entende que a motivação de não pecar muda? Eu amo tanto a Ele, eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto a minha namorada, eu amo tanto os meus filhos, eu amo tanto meus amigos, que eu não posso me colocar debaixo da escravidão do pecado, porque senão eu vou deixar de amá-los. Às vezes a gente não tem muito evangelismo na igreja, porque a gente está tão egoísta, amando a si mesmos, que a gente convive com certos pecados e a gente não entende que o nosso pecado afeta a interação que nós temos com outras pessoas. Ah, mas é só o pecado sexual, é só o pecado da pornografia, é só o pecado... Não! Qualquer pecado tem a influência em nós de causar divisão. Se mantém-se uma vida de fofoca, não vai ter vínculos profundos. Você entende? Eu dei a fofoca porque é uma coisa que é meio natural. Né? A gente, estou falando por bem. Não é. O pecado, ele é sério. Porque a gente convive com o pecado e quando Deus quer abençoar, a gente tem uma prova que a nossa fé é provada, a gente fala, mas eu não mereço. E aí a gente se coloca debaixo da lei. Não, eu tenho que fazer tudo certo. Não, deixa eu arrumar essas coisas. Vai que caduca o meu pecado, Deus esquece, 5 anos caduca, né? Vai que Ele esquece. E aí, então aí eu posso desfrutar, porque agora eu estou pagando pelo meu pecado. Isso é a mentalidade da lei. A mentalidade da liberdade, da graça e da fé é, eu sei que Jesus Cristo me perdoou dos meus pecados, eu sei que podem haver consequências do meu pecado, mas também Deus pode ser misericordioso e evitar que elas aconteçam, mas o mais importante é que eu vou fazer de aqui em diante. Por isso que o arrependimento é uma mudança de atitude. O arrependimento não é um remorso, o arrependimento é uma mudança de atitude. Eu mudo de atitude para não mais realizar aquilo que eu fiz que afetou o meu amor pelo meu próximo e o meu amor a Deus. Por isso que Jesus fala que existem frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Me empolguei, não é esse o tema. Mas você entendeu aqui? A liberdade, ela tem muitas implicações no desdobramento da nossa vida cristã. Ela não é só sobre, eu estou justificado, estou salvo, vou para o céu. A liberdade afeta o que guia a nossa vida. Então, se a vida que eu vivo agora liberta, eu faço uma brincadeira que ofende o meu irmão, que não gosta, que passa da liberdade. Tá bom, Senhor. Por amor a Ele, eu deixo de fazer, que é o que Paulo fala. Se escandaliza o meu irmão, eu paro de fazer. Se ofende o meu irmão, eu paro de fazer. Mas essa coisa não entra na nossa cultura.
As pessoas, não, ela tem que deixar de ser mimimi. Ela tem que deixar... Não, peraí. Eu não posso me responsabilizar pelo que a pessoa faz, mas eu posso me responsabilizar pelo que eu faço. Eu posso me responsabilizar pelo que eu faço. Então eu passei a liberdade, mano, me perdoa, não foi minha intenção, não farei mais. Sério. Austero, uma decisão consciente. Porque a minha liberdade de fazer piada, de engraçar, de fazer não sei o quê, não pode afetar a liberdade do Natan. Porque senão eu rompo o relacionamento, porque eu amo mais o Natan do que a liberdade que eu tenho de fazer algo contra ele. Se a sociedade funcionasse assim, gente, seria maravilhoso. Mas não funciona. Por isso que Paulo está falando, se vocês não tomam cuidado, se isso não é se a sua liberdade não se manifesta em amor ao próximo, vocês vão ficar se mordendo uns aos outros. Não conseguem ter comunhão. E então ele continua no versículo 16, por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Você vê como começa a ficar muito mais fluida a leitura? E agora ele está falando, gente, por isso eu estou dizendo, agora é hora de vocês serem guiados pelo Espírito Santo. Serem guiados pelo amor a Deus e o amor ao próximo, porque o Espírito Santo nunca vai ser contra a palavra de Deus. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Isso aqui ele é simples, mas ele é profundo. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo está falando, se você vive um pouquinho no mundo, e um pouquinho na lei, e um pouquinho na graça, um pouquinho na lei, um pouquinho no Espírito, um pouquinho no escravo, um pouquinho na liberdade, na verdade você é escravo. Na verdade você vive debaixo da lei. Por quê? Porque ele está falando assim, elas estão o tempo inteiro em confronto. Tudo é pesado. Tudo traz sentimentos de que eu não entendo. Tudo é constantemente uma batalha, uma decisão, um negócio. Por quê? Porque ele está falando assim, vocês ainda não estão vivendo pelo Espírito. Então é uma dica aqui, que psicólogos cristãos deveriam estar falando. O confronto que existe dentro de nós, muitas vezes, é porque a nossa mentalidade ainda não é conduzida pelo Espírito. A gente humaniza muito as crises mentais porque falta obediência. A obediência de ser guiado pelo Espírito nos leva a uma diminuição no confronto entre os nossos desejos e o que Deus quer. Não é que eles desaparecem, mas você saca, isso aqui é da minha natureza humana, isso aqui não pertence ao Senhor. Esse pensamento não pertence a mim, esse pensamento pertence do diabo que está tentando fazer com que a minha fé seja roubada. O discernimento não vem com o tempo de idade, o discernimento vem com a vida no Espírito. Está fazendo sentido, gente? O discernimento vem com a vida no Espírito. Gustavo, então como é que eu faço? Ora. Lê a Bíblia. Posso conversar com pessoas? O pessoal orar? Pode conversar com pessoas. Mas qual que é a base? Se a sua base é a fé ou a sua base é a lei? A sua base é a fé ou a sua base é a insegurança? Entende? Porque todos os nossos pensamentos são enraizados em algum lugar. E Paulo está falando aqui, olha, presta atenção, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então, eles são opostos, eles não conseguem coabitar. Só que se eles estão habitando dentro da gente, a gente vive como escravo. A gente não vive como livre. A gente pode vir na igreja, a gente pode fazer devocional, a gente pode fazer práticas religiosas, mas isso não quer dizer que nós vivemos como livre. Porque a característica do livre é que ele é guiado pelo Espírito Santo. A característica do livre é que ele é guiado pelo Espírito Santo. A gente fez muito tempo atrás uma série
aqui no MAG chamado Declaro Guerra. E uma das mensagens que a gente falou do Declaro Guerra, eu declaro guerra à minha mente. E a gente falou do Espírito Santo ele ser como se fosse aqueles guardinhas do aeroporto. Que antes de você embarcar no avião, você tem que passar por um raio-x. Então, antes que a palavra chegue no seu coração e gere alguma coisa, o Espírito Santo tem que falar, opa, isso aqui não vem de mim. Passou no raio-x do Espírito Santo? Lança fora. Proibido aqui. Não entra isso aqui na sua mente. Não entra isso aqui no seu coração. Mas quem é o guardinha da Polícia Federal? O Espírito Santo. É a maturidade do Tiago? Não. É a dependência do Espírito Santo. Cristãos que vivem na graça têm que entender isso. Não estou ausentando ajudas psicológicas de amigos, de conversa. Não estou tirando. Mas isso tem que ser um firme fundamento, você entende? Se você sacar esse firme fundamento, aí o que o Nathan diz? Aí ele diz isso. O que o Rick diz? Ele diz isso. O que o Renan diz? Aí eu fico, qual que me atrai mais? Aí eu vou por esse, porque eu não tenho um firme fundamento. O firme fundamento tem que ser o Espírito. E a vida no Espírito traz liberdade. E aí, então, quando Paulo fala, no versículo 18, quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, aí não tem algo que prenda vocês mais. Porque os limites que vocês recebem vêm direto de Deus, mediante o Espírito. Vocês percebem, então, por que Jesus falou para os discípulos que era muito melhor que o Espírito Santo fosse enviado? Jesus não poderia se multiplicar na fila. Imagina hoje se Jesus estivesse vivo ainda. Ia ter uma fila de, 32 anos para conseguir um conselho. E aí, imagina, você chega na fila e você pergunta, que pergunta você ia fazer? Eu ia ter tantas. Eu ia começar a entrar na fila com uma pergunta e ia chegar lá com outra, completamente diferente. Mas nós temos o Espírito Santo e muitas vezes a gente não valoriza a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, gente, uma pergunta que isso aqui para mim é muito importante, então eu vou deixar aqui. E eu queria propor isso. Quais são os nossos desejos? E como eles se formam? É uma pergunta filosófica. Mas eu queria que você pensasse. Pensa em você. Quais são os seus desejos e como eles estão se formando? Teve uma época na minha vida que eu desejava a troca do iPhone anual. Certo? Eu tive um iPhone 5S, aí depois eu tive um 6, aí do 6 eu não consegui ter o 6S porque eu não tinha dinheiro, e aí eu fui e passei no cartão com crédito com muitos juros para eu ter um 7 Plus. E eu lembro que esse foi o último celular que eu comprei, assim, na loucura de ter todo ano, porque eu queria ter o mais moderno, não era uma questão de aprovação, eu queria tirar foto, eu tirava muita foto, eu usava para fazer vídeo e tudo, mas eu acho que tinha no meu coração um negócio de status também, não vou negar. Mas eu percebi como é que esse meu desejo se formava. As pessoas que eu admirava tinham. As pessoas que tiravam boas fotos, tinham. Eu sei que parece besteira, mas fui eu. E eu almejava. Então você percebe que o meu desejo de compra se formou por quem eu estava olhando, por quem eu admirava. Aplica isso em outra área de relacionamento, por exemplo. Então hoje, nós temos muitas pessoas que nos influenciam por causa das redes sociais, por causa de notícias, tanto notícias boas quanto notícias ruins, de fake news e tudo mais. Essas notícias e essas pessoas são capazes de moldar os nossos desejos. Porque a gente admira uma pessoa, e essa pessoa diz que ela toma banho com Monange. Ela usa o shampoo da Seda. E aí você fala, pô, se a fulana, que tem um cabelo bonito desse comercial, que nem foi produzido por horas, não teve 52 cabeleireiros, não, imagina, tem esse cabelo, com certeza eu vou... Gente, esse é o mundo do marketing, é o mundo da mídia.
Eles colocam pessoas que têm credibilidade para colocar produtos que fazem você querer, não por causa do produto, mas por causa da credibilidade dela. E a gente aprende a fazer isso. Aí na igreja a gente se preocupa menos com caráter e mais com habilidade. Então não tem problema eu viver uma vida de pecado oculta. O importante é como as pessoas me veem. Faz sentido, gente? E aí não tem caráter. Desde que eu aparente a vida que todo mundo admira. Então, o que isso tem a ver com a liberdade? Saca só. Quando o Espírito Santo, até anotei aqui no meu celular para eu não esquecer. Quando o Espírito Santo, ele reina no nosso coração, nós somos guiados pelo Espírito, como diz Paulo aqui em Gálatas, ele nos mostra o que nós queremos. Presta atenção. Na nova vida, o Espírito Santo mostra o que nós queremos. Ou seja, ele mostra o que nós devemos desejar. Por isso que é natural quando você se converte e conhece a Jesus intimamente, você tem um desejo pela palavra. Qualquer reunião de adoração que você está e você fala, vou lá, velho, vou pegar fogo por Jesus. Porque o Espírito Santo gera e ele começa a despertar desejos no seu e no meu coração que não fazem mais parte de acordo com os desejos que nós desejávamos antes. Faz sentido, gente? Muda o objetivo do desejo. E porque ele mexe no nosso desejo, ele faz com que a gente seja capaz de superar o pecado. A gente só supera o pecado quando o Espírito Santo muda os nossos desejos. Vou repetir. Nós só podemos superar o pecado, dizer não para o pecado, quando o Espírito Santo muda os nossos desejos. Gente, ó, isso aqui é... Cara, como é incrível isso. Às vezes eu quero superar um desejo pecaminoso, mas eu não me afasto do pecado. Faz sentido? Obrigado. Eu sei que é pecado. Eu sei que estar com aquela pessoa estimula em mim um desejo. Eu sei que assistir aquele vídeo, ter aquela rede social, me estimula um desejo. E eu sei que esse desejo é pecaminoso. Mas eu não me afasto dele. O Espírito Santo ainda não transformou o seu e o meu desejo. Ele é só um consultor. Ele é um distribuidor de poder. Encare como você quiser. Mas para o Espírito Santo se manifestar através do senhorio de Cristo, tem que mudar os nossos desejos. Por isso que Paulo fala, se vocês andarem pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Como é que Paulo consegue declarar isso? É uma declaração muito ousada. Como é que você pode vir... Paulo, ele fala, ele devia encher a boca para falar isso. Se vocês andarem no Espírito, de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Como isso é possível? Porque o Espírito Santo que me derrama amor e eu nunca vou contra o meu próximo e contra Deus, faz com que eu olhe para o pecado e fale, isso não é para mim. Então eu supero o pecado por amor. Eu supero o pecado por amor ao próximo. Eu supero o pecado por um desejo de agradar a Deus. Eu supero o pecado porque os meus desejos não são mais das coisas deste mundo, mas o meu desejo é estar para sempre com Deus. Vejam a transição de Davi. Davi cobiça Betseba, mas depois Davi ele fala, mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Como é que o mesmo cara que desejou e cometeu um pecado como aquele, agora deseja estar com o Senhor? Fala, Gustavo, mas não tinha o Espírito Santo. Mas Davi estava constantemente na presença de Deus. Ele buscava a Deus. Ele se arrepende constantemente. Nós não temos Davi sendo confrontado e falando, não. Isso é Saul. Isso é Salomão. Davi não.
Davi, quando é confrontado, ele se quebranta. Esses são os salmos. Senhor, enquanto o meu pecado habitou em mim, eu guardei o meu pecado, é como se os meus ossos eram destruídos. Está entendendo? Agora, eu sei o que é pecado, mas eu gosto desse desejo. Presta atenção, você está escravo. Cedo ou tarde isso vai se manifestar de maneira destrutiva e vai destruir o seu relacionamento com Deus ou o seu relacionamento com outras pessoas. Batata, isso aqui é uma certeza. Certeza. Por isso que o que Paulo está falando aqui não é só um negócio, vivam pela liberdade, bonitinhos, agora vocês estão livres do pecado, agora, ele está falando de coisas que impulsionam e guiam a nossa vida. Ele está falando de desejos, ele está falando de mudança de desejo. Por isso que é uma nova natureza, não são novas emoções. Ele fala de emoção aqui, gente? Tem alguma palavra escrita emoção na Bíblia? Ele não fala de emoção, ele não fala que você vai sentir diferente. Ele fala que vai mexer nos seus desejos. Por quê? Porque você não vai mais desejar satisfazer a sua carne. Mas mesmo que você tenha desejo, você vai falar assim, eu vou fazer morrer em mim, para que eu siga e obedeça ao Senhor. Muda o conceito, muda o desafio. Por isso que então Paulo fala no versículo 19, olha isso. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, não são ocultos, eles são claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não precisa explicar isso, precisa? O contexto não é para condenar o pecado alheio. Paulo está falando, ei, vocês que conheceram a Cristo, não vivem dessa maneira porque vocês conheceram algo melhor. Que era o que dava nó na cabeça dos meus amigos da faculdade. Por que eu não fazia essas coisas? Porque eu conheci algo melhor e não fazia sentido. E não deve fazer até hoje. E eu estou ok. Porque quem experimentou de algo novo não precisa ficar explicando, ele vive aquilo e o testemunho fala. Mas eu queria estar lá, porque ela parece ser muito mais legal. Então aqui, o Espírito Santo não transformou os nossos desejos. Gustavo, então eu tenho que virar um monge. Eu não tenho que me relacionar com pessoas que não são da igreja, eu não posso ir em festa de aniversário. Você pode, mas você deseja estar lá? Eu vou lá, são meus amigos, eu vou estar com eles. Não desejo estar lá, mas por amor a eles eu vou lá. Quem sabe alguma coisa pode acontecer e eu posso ser um instrumento de vida na vida deles. Mas quem diz isso para você? A lei? O Espírito Santo. Tem várias vezes que eu fui no ambiente da faculdade, e o pessoal ia para o bar e tudo, e tipo, eu perguntava para o Espírito Santo, não, hoje não fica aí na sala. Eu ficava na sala, sozinho. Naquela época nem tinha smartphone. Eu tinha um Sony Ericsson com o joguinho da cobrinha. Eu ficava, dormia, a maior parte eu dormia. Eu não ia. Teve tantas outras que a gente foi na casa, teve uma vez que a gente foi na casa de uma menina que não sei o quê, e foi tudo, e eu senti que eu deveria ir. E foi muito pior que o ambiente do bar, na rua. Eu senti, e lá eu tive uma das conversas com os caras, os meus amigos da faculdade, que me tornaram amigos, uma das conversas mais profundas que a gente teve foi lá. Porque lá na casa, ele estava totalmente quebrantado com uma situação que ele estava, e a gente começou a conversar. E ali teve uma oportunidade de eu semear o Evangelho. Mas quem já sabia disso? O Espírito. Por isso que a minha liberdade ela é conduzida pelo amor, mas ela também é conduzida pelo Espírito. Vocês estão com uma cara de dúvida. Fez sentido isso que eu falei ou não? Tem que se manifestar nisso.
Com certeza. Ele faz parte deles, as pessoas não acreditam nele, ele faz parte. Jesus, quando vai sentar com prostitutas e pecadores e tudo mais, Jesus está mostrando que há espaço para eles. Jesus não se contamina sentando na mesa com eles, que é o que os fariseus falam, lembra? Você senta com os pecadores e cobradores de impostos? Aí Jesus responde o quê? Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, os que precisam de mim. Essa é a conceituação que nós estamos entendendo. Vocês estão entendendo, gente? O pecado, ele se manifesta de uma maneira clara. Mas isso não é para a gente, porque isso aqui é o que muitos pregadores usam para condenar o pecado alheio. Aqueles que têm moralidade sexual, esses nunca herdarão o reino. Mas Paulo não está falando para eu julgar os outros. Paulo está falando para eu olhar para mim. A construção é essa. A liberdade não é para vocês viverem segundo os desejos da sua carne, porque a natureza da carne milita contra a natureza do espírito. Portanto, preste atenção, os resultados claros da vida na carne são esses. Mas agora ele vai falar. Mas o fruto do espírito, versículo 22, é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Está vendo o contexto do fruto do Espírito? O contexto do fruto do Espírito é a liberdade, a escolha de viver no Espírito, e então tem o fruto. Dá para eu viver na imoralidade sexual e querer ter o fruto do Espírito? Não, porque ele falou um pouco antes. Eles estão em constante atrito, conflito. Então eu estou no meu pecado aqui. Eu gosto desse desejo. Eu tenho esse desejo, mas eu falo, Deus tira esse desejo. Mas eu gosto de estimular o desejo, mas Deus tira esse desejo. Vai ter fruto do Espírito? Não. Vai profetizar? Não. Vai aconselhar? Não. Vai ver uma vida de pureza? Não. Porque não tem. São coisas opostas. Mas por causa do ambiente da igreja e por causa do ambiente gospel, a gente convive. E Paulo está falando, não dá, porque é claro o pecado. É claro. E a gente fica só na imoralidade sexual, né, que é o que eu estou dando exemplo aqui. Mas ele fala de ciúmes. Ele fala de acessos de raiva. Ele fala de ambição egoísta. Ser egoísta para Paulo é igual ter imoralidade sexual. Putz grila. Divisão, inveja. Gente, vocês percebem que essas coisas afetam o meu próximo? Paulo é demais. Ele está falando, gente, portanto agora vocês precisam viver pelo Espírito. Ele está falando agora quanto o fruto do Espírito, quanto a essa vida, volta aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso fala da interação relacional entre uns aos outros. Então eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ter alegria, tanto pessoal quanto quando eu tenho com o meu próximo. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Paz fala de íntimo conosco mesmo, mas também fala de paz uns com os outros. Paciência, você não tem que ser paciente consigo mesmo. Paciente consigo mesmo se chama arrependimento. Mas você precisa ter paciência com quem? Com o cônjuge, com amigos, com amigas, com pais. Amabilidade, palavras doces, bondade, fidelidade. Fidelidade comigo mesmo? Não, fidelidade com o meu próximo. Mansidão, quando pisam em você. E domínio próprio. Tem um comentarista que diz que Paulo começa com a palavra amor, que é ágape, e termina com eu não vou lembrar agora a palavra em grego, mas ele termina com domínio próprio, controle próprio. É interessante que ele sai de algo pessoal e ele termina em algo totalmente relacional. Porque o Espírito é capaz de fazer com que a gente tenha manifestações corretas, mesmo quando a gente se sinta muitas vezes com raiva. Por isso que Jesus falou, irai-vos, mas não pequeis, cara. É possível se irar e não pecar. Mas isso precisa ter o Espírito. E aí então ele continua. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida.
Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Quando você vive pelo Espírito, o padrão ético, o padrão moral é mais elevado. Quando você vive pelo Espírito, por mais que exista uma lei, você fala, eu posso viver melhor, eu posso ser mais santo, eu posso, por quê? Porque o Espírito me impele a isso. Isso não vai fazer Deus amar mais você, porque nós fomos aceitos por conta da fé. A Bíblia não fala isso? Justificados nós somos pela fé. Gustavo, mas obedecer a Deus vai fazer com que Ele me ame mais? Não. O que a obediência me traz de benefício? A obediência traz liberdade. Eu estou obedecendo a Deus, então agora eu experimento liberdade. Eu ando em liberdade com os meus amigos, os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu estou obedecendo a Deus. E se alguma situação que eu não sei o que fazer, vou me voltar para a escravidão? Eu pergunto ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim. Pai, o que eu faço? Vou ou não vou? Digo ou não digo? Como eu reajo? Então, a obediência não é uma vida de prisão. A obediência a Deus, na verdade, é uma vida de liberdade. Porque senão, ia ficar uma coisa estranha, certo? Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, depois ele fala que nós devemos obedecer ao que o Espírito Santo diz, depois ele fala que nós temos que nós nos tornamos escravos de Cristo, lá em Coríntios, e então fica, mas peraí, o que ele está falando? O plano de Cristo sempre é melhor. O plano que Deus tem para mim e para a sua vida sempre é melhor. Mas Deus não criou robôs, Ele criou pessoas livres, que se tornaram escravas do pecado por um ato de desobediência. Você já parou para pensar nisso? O pecado ele entra na humanidade pela desobediência. Alguém forçou Adão e Eva a pecarem? Não. Vem por um ato livre de desobediência, porque Adão e Eva foram criados no Éden livres. Um ato deliberado de liberdade faz com que o pecado entre. Então, o pecado, a primeira coisa que ele se apropria, o de Satanás se apropria, é da nossa liberdade. Ele se apropria. Só que como ele não pode criar uma lei como Deus cria, que protege e é o tutor para o povo, ele cria a lei do pecado. O que a lei do pecado faz? A lei do pecado nos escraviza. E a lei do pecado nos escraviza a quem? A nós mesmos. A lei do pecado nos escraviza aos nossos desejos. Porque o que pegou para Eva foi um desejo. Ser como. Olha o poder. Por isso que quando a gente concorda com Deus e é o desejo da nossa alma é agradá-lo e fazer a vontade dele, nós nos impulsionamos. Gente, quando você deseja estar com Deus, por livre e espontânea liberdade, a parada é diferente. Não é o peso da troca da devocional para que Deus me abençoe no dia de amanhã. Mas é porque eu tenho um prazer enorme de que eu tanto o amo, de que a minha escolha natural é estar com Ele. Lembra da história do filho pródigo? O pai impede o filho de ir. O pai aplica no filho um princípio de liberdade. Entende-se que ele não era necessariamente maior de idade. Entende-se que ele não poderia acessar a herança judicialmente falando, socialmente falando. Mas ele pede e o pai faz o quê? Liberdade. Princípio de liberdade. Tá bom, filho. O filho volta, ele pensa, como é que o filho pensa? Até os escravos do meu pai comem melhor do que isso. Ele volta com a mentalidade de escravo. E ele volta. Quando ele recebe, o pai está à porta. E o pai restaura a posição dele como filho. E esse filho tem agora liberdade. Tanto que a primeira ação depois é uma festa.
Não é só a festa porque ele voltou, mas porque você não faz festa para um escravo, você faz festa para quem é livre. A Bíblia é cheia dessas. Só que a gente precisa compreender essa liberdade pela qual Cristo nos libertou. Por isso que a gente precisa ler, depois de terminar Gálatas, vamos ver se a gente engata outro estudo, mas, por favor, leia Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. O sermão da montanha de Jesus. Você vai ler isso de outro jeito. Mas de outro jeito. Porque ele não está falando de um peso, ele está falando de uma vida livre que é capaz de obedecer isso naturalmente. Naturalmente. Amém, gente? Tem um texto aqui que eu me lembrei. Deixa eu ver se ele encaixa aqui. Abre em Romanos 7. Porque Paulo fala tão pouquinho da liberdade, você fica com um gostinho de quero mais. Aí você vai ler Romanos. Já que nós estamos nisso, Romanos 7. Já que eu tô otimizando o tempo aqui, depois, né, a gente pode falar melhor e ouvir vocês. Olha o que Paulo fala em Romanos 7. Nós vamos ler só até o versículo 6. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Olha como Paulo faz um paralelo. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Então ele está falando da validade da lei sobre as pessoas. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos mais presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Paulo aqui, gente, no versículo 5, ele não está falando que a lei levava ele ao pecado, entende? Essa é uma coisa que a gente tem que entender. A lei, ela funcionava assim. Para o ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não conhece a Deus, certo? Quando um ímpio é exposto à lei, e a lei significa aquilo que Deus quer, a lei é aquilo, a vontade de Deus, certo? Que Deus quer. Quando o ímpio é exposto à lei, nasce no coração dele rebeldia. É da hora. Por quê? Porque ele está vivendo a vida dele. Aí alguém fala, a lei de Deus para você não é essa. Ah, mano, quem é Deus? Quem ele sabe? Quem nunca, né? Por que ele estimula a rebeldia? Por isso que Paulo está falando aqui, ó. Quando éramos controlados pela natureza humana, no ímpio, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, pela natureza pecaminosa. E a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte.
Quando a gente está em rebelião contra Deus, os seus mandamentos colocam em nós um desejo de fazer. É aí que não pode? Então eu vou. Quem nunca fez isso com o seu pai? Não pode fazer isso? Agora que eu vou. Isso é um espírito de rebeldia, rebelião. Mas é o melhor? Não interessa, porque não conhece o coração do Pai. Não conhece quem Deus é. Por isso que a lei no ímpio gera essa rebelião. Quando a gente é exposto à lei, gera o quê? Rebeldia. Não, isso aí não tem nada a ver. Por isso que Jesus não veio ensinar a lei, ele cumpriu a lei, mas ele veio nos mostrar o amor e o perdão dos pecados, para que pudéssemos então ser livres. Porque aí agora que a gente não é mais ímpio, quando vem uma ordem de Deus, que não é mais a lei, certo? Aquilo que Deus quer é manifestado como agora? Pelo Espírito Santo, certo? Vem uma ordem que é muito mais difícil que a lei, só que você tem um novo coração e você fala, tá bom, eu obedeço. Porque primeiro eu fui atraído pelo amor. Ninguém obrigou a ler, então não tem rebeldia. Agora, se eu me rebelo contra aquilo que Deus quer, eu não tenho o Espírito Santo. Faz sentido? Eu tenho essa rebeldia. Não, é a luta. Então, a luta porque não tem o Espírito. A gente precisa voltar. Onde que foi? Onde que foi que eu abandonei? Onde que foi que eu me tornei independente? Onde que foi que eu renunciei à liberdade que o Senhor conquistou para mim na cruz, para eu virar Senhor da minha vida? Porque toda vez que nós nos tornamos Senhor das nossas vidas, nós voltamos a ser escravos. Eu sei o que é melhor para mim, escravo. Não, eu posso conviver com essas duas coisas, escravo. Eu posso conviver com o meu desejo pecaminoso e com a minha vida na igreja, escravo. E Deus não tem escravidão para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, essa liberdade ela só pode vir mediante a cruz. E a cruz vem mediante o arrependimento. E o arrependimento é fruto da fé. Por isso que a justificação vem pela fé. Eu creio em Jesus. Se arrepender dos seus pecados? Não. Então você não crê em Jesus. Você só gosta dele. A fé em Jesus indica e subentende esse arrependimento. Quando a gente entra no arrependimento, a gente começa a desfrutar da graça. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Se eu não me arrependo dos meus pecados, o meu resultado é morte. Mas, se eu me arrependo dos meus pecados, eu desfruto da graça, porque agora eu estou justificado. Não estou mais condenado ao meu pecado. E se não estou mais condenado ao meu pecado, experimentando da graça, eu experimento liberdade. E a liberdade gera vida. Percebe que a cruz é o fator divisório. A cruz é o fator divisório entre a vida da escravidão e a vida da liberdade. Você não consegue viver livre como um cristão livre. Você não consegue viver como um cristão livre só por entender essas coisas. Você só consegue experimentar uma vida de liberdade quando passa pela cruz. Sem a cruz não tem liberdade. Porque a cruz requer arrependimento. E aqueles que se arrependem não são mais escravos dos seus desejos. Porque ele fala, o desejo que eu tenho não é o que eu quero, que é o que Paulo fala depois em Romanos 7. O desejo que eu quero, as coisas que eu quero, eu sei que elas vão contra Deus, então eu quero abrir mão delas. E quando eu abro mão delas, eu estou me arrependendo. Eu estou mudando de atitude. E Deus fala, ali tem um coração quebrantado, ali tem um coração que me ama. E esse coração que me ama, eu posso então derramar o meu Espírito Santo. E o Espírito Santo gera liberdade. Então, Gustavo, eu posso ser cristão e viver escravo da lei? Sim. Eu posso ser cristão, Gustavo, entender a liberdade e dar a liberdade no sentido de fazer aquilo que eu quero? Sim. Qual que é a única maneira de eu ser um cristão que não vive na escravidão, vive livre
amando a Deus e ao meu próximo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só sobre dons. O Espírito Santo não é só sobre manifestações sobrenaturais. Ele também é. Mas o primeiro agir do Espírito é no caráter. O primeiro agir do Espírito é na mudança dos nossos desejos. Então aqui eu quero propor um final diferente para a nossa reflexão aqui. Pensa no seu coração, quais são os seus desejos? Gustavo, quais são os meus desejos? Se os meus desejos e os seus desejos são inclinados à carne, nós precisamos nos arrepender. Você não precisa de um aconselhamento com um discipulador para te dizer. A própria Bíblia nos confronta. Mas às vezes a gente não lê o quê? Bíblia. Ou a gente lê a Bíblia só lá no Salmo 23. Que é lindo. Mas ele é uma promessa para os filhos e filhas. Quem vive escravo não é filho e filha. E não adianta repetir o Salmo 23 para ver se alguma coisa acontece. Só desfruta dessa segurança quem é livre. O que você tem desejado? Gustavo, mas eu desejar ser rico, bem-sucedido e poder ajudar as pessoas é algo errado? Quanto ocupa isso no seu coração? Se ocupa muito a idolatria. E Paulo diz que a idolatria é um fruto da carne. Não, eu quero muito casar. Casar é um pecado? Ocupa um lugar de Deus no seu coração? Ocupa, então é pecado. Idolatria. Ah, mas eu quero muito fazer isso para servir a Deus, não sei o que, não sei o que. Tá, é o reconhecimento que você almeja? Então, se isso almeja mais que a presença de Deus, é idolatria. Por isso o grande problema da humanidade foi sempre desde o começo, desde do próprio Lúcifer, até mesmo a ação do povo de Israel, sempre foi a cobiça, sempre foi a questão da idolatria. Eles queriam algo no coração, eles queriam adorar a alguém que oferecesse aquilo que eles queriam. Desde que eu tenha alguém que atenda aos meus desejos, tanto faz quem seja. Tanto que uma das marcas dos últimos dias é que os homens e as mulheres, eles não suportarão mais a sã doutrina, eles não suportarão mais o ensino como esse da liberdade, do arrependimento e da cruz, vai dar comichão, vai dar coceira nos ouvidos, e eles procurarão mestres para apacentar a si mesmos. O que significa mestres para apacentar a si mesmos? Mestres que atendam aos seus desejos. Por isso que é uma tendência, principalmente na igreja europeia, que é uma igreja que chamam de pós-cristã, de aceitar coisas que a Bíblia diz claramente que são pecado. Claramente que são pecado. Mas pela aceitação e pela relevância social, eles comprometem a Bíblia. Esse não é o caminho do Evangelho, nunca foi. O Evangelho sempre foi e sempre será contra a cultura. Ele não se amolda à cultura, ele é contra a cultura. Não quer dizer que ele combate a cultura. Não quer dizer que ele vai e bate na sociedade. Mas quer dizer que ele é contra. Ele fala, então, você pode viver como você quer. Eu vivo em obediência e liberdade porque o Senhor me amou. Entende a diferença? A contracultura ela é baseada na convicção, na fé e no amor. E não em bater nos outros. E com isso, com essa minha frase, você pode entender como é que é a atual situação do Evangelho no Brasil, né? Porque o Evangelho no Brasil é atacar aos outros. É atacar aos outros. O Evangelho brasileiro subsiste em atacar aqueles que fazem algo diferente de nós. E com isso eu não estou querendo ser, o Gustavo não é legalista, o Gustavo é aberto a tudo. O que é pecado é pecado. Mas a minha luta não é contra a carne e o sangue. Não são contra as pessoas. Mas são contra os principados e potestades. Que eu só discerno se eu estou cheio do Espírito Santo. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo é imparável. Por isso que a igreja de Atos ninguém pode contê-la. Porque eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você não vê ninguém reclamando de escravidão em Atos.
Você vê Paulo na prisão escrevendo uma carta feliz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Essa é a realidade dele. Paulo, estando preso, estava com o seu espírito livre. Estava liberto. Por isso, a reflexão que nós encerramos é essa: como estão os nossos desejos? E pensa, como é que eles também têm se formado? Porque a sua maturidade vai crescer muito a partir do momento que você perceber quem está influenciando os seus desejos. A palavra está estimulando meus desejos? Eu leio Atos e eu quero ser como esses homens e mulheres? Que eu volto a dizer, é muito cômodo a gente ler partes da Bíblia que só falam aquilo que a gente já sabe, que a gente gosta. É igual você assistir a série que você já assistiu, que você sabe o que vai acontecer. É confortável, não tem nenhuma novidade, é um ruído branco. Você assistir o filme de novo, porque você começar uma série nova que provocar a sua mente, você não quer incômodo. Isso às vezes é um caminho mental, às vezes a gente faz a mesma coisa com a Bíblia. A gente vai para os mesmos versículos de Provérbios. A gente vai para os mesmos versículos de Efésios. A Bíblia é poder de Deus, gente. Só que a Bíblia, sem o poder do Espírito Santo e entendimento, é só um livro. Agora, nós que temos o Espírito Santo, a gente lê, você percebe que toda vez que eu começo aqui, eu falo, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Eu aprendi isso quando eu fiz a faculdade de teologia. O professor ele sempre falava isso. A gente tem que clamar a Deus para Ele iluminar o nosso entendimento, porque sem Ele a gente não entende nada. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não quer dizer que nós temos que jogar fora a letra. Quer dizer que a letra com o Espírito traz vida. Como se formam os nossos desejos? Que tem influenciado eu e você, que tem pautado onde nós gastamos nosso tempo, nosso dinheiro e principalmente os nossos sonhos. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é capaz de penetrar na nossa alma e dividir, Senhor, aquilo que é espírito e aquilo que é a nossa natureza. Não existe outra coisa, não existe psicólogo, cirurgia, remédio ou qualquer outra coisa que seja tão eficaz como a Tua palavra. Que quando nós lemos, por conta do Teu Espírito, o nosso entendimento é clareado. Claramente sabemos o que é errado, o que não é ético, o que não é moral, o que vai contra a Tua palavra e aquilo que é a Tua vontade. Senhor, eu peço, nos dá sede pela Tua palavra. Nos dá um zelo pela Tua palavra. Nos dá um amor pela Bíblia. Muito mais do que o conhecimento, a prática e a vivência disso que nós estamos lendo, Senhor. Eu te peço, Pai, sonda o nosso coração e revela os nossos desejos. Revela aquilo que tem nos influenciado, Pai. E o que tem nos influenciado, se isso tem nos levado a cobiçar, a ser invejosos, a qualquer outra coisa que está escrito lá em Gálatas, Pai. Tira do nosso coração, Senhor. E nos dá a ousadia de rompermos essas influências. Eu não quero desejar o que o mundo deseja, Pai. Eu quero desejar o que o Senhor deseja. Essa é uma oração tão simples, mas ela é tão poderosa. Senhor, coloca no nosso coração os desejos que o Senhor deseja. Quebra as nossas convicções humanas para que sejam substituídas pelas convicções da Tua palavra. Quebrando o nosso orgulho e a nossa capacidade de que nós achamos que sabemos alguma coisa pela dependência dos nossos irmãos e da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Livra-nos do caminho da solidão, mas nos coloca num corpo de Cristo onde nós possamos desfrutar da comunhão e da Tua direção. Revela isso a nós, Pai. Atua em nós, Senhor Jesus, dessa maneira, para que não sejamos mais conduzidos pelos nossos desejos. E, Pai, se alguém de nós aqui se encontra hoje, Pai, talvez escravo dos seus desejos, talvez lutando contra desejos que ele sabe que não deveria ter mais. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo agora não só convença, mas traga a estratégia para que haja um arrependimento e uma mudança completa, Pai, de direção. Em cada um de nós aqui,
seja quem está online, quem vai assistir esse vídeo algum dia. Atua agora, Espírito Santo, pela verdade da Tua palavra. Muda a direção dos nossos desejos, Senhor, para que possamos viver em obediência a Ti, porque a obediência sempre nos leva à liberdade. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.